Daqui a 10 anos, você será uma pessoa completamente nova. Bem, pelo menos o seu esqueleto. Para chegar ao tamanho adulto, seu esqueleto passou por um processo chamado modelagem, que significa desenvolvimento, crescimento e formação. Acontece que ele se regenera completamente uma vez a cada 10 anos ou mais, em um processo de formação-reabsorção, garantindo que você sempre tenha células ósseas saudáveis, capazes de manter e fornecer cálcio ao seu corpo. Falar em formas de regeneração do corpo, a cada segundo você produz 25 milhões de novas células. Vou fazer as contas para você. Espera, cadê meu lápis? Certo, isso significa que em cerca de 15 segundos você terá feito muito mais células do que a quantidade de pessoas que existe no Brasil. Pense nisso na próxima vez que achar que não foi produtivo o suficiente. Alguns animais têm olhos que se adaptaram a climas quentes, como os camelos, por exemplo. Seus olhos apresentam uma terceira pálpebra, que só varre o canto de cada olho. Como seu ambiente está cheio de pequenas partículas, eles precisam limpar os olhos com mais frequência do que outras espécies. Agora, tá vendo aquela coisinha rosa no canto do olho? É também uma terceira pálpebra. Bem, pelo menos um vestígio. Nos humanos, a terceira pálpebra tornou-se desnecessária, porque não serve mais ao seu propósito original. Da próxima vez que estiver sintonizando sua música favorita, tente prestar atenção nos seus batimentos cardíacos. Se ouvir com atenção, notará que às vezes seu batimento pode ficar sincronizado com o ritmo da música. Nem todos os gêneros musicais têm essa capacidade, mas algumas músicas desencadeiam uma liberação de dopamina, o hormônio da felicidade. Esse efeito pode diminuir a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial. E por falar nesse seu relógio interno, caso você esteja se perguntando, ele bate em média cerca de 75 vezes por minuto. Isso significa que a cada ano um coração humano pode bombear sangue suficiente para encher uma piscina olímpica, se isso fosse possível. O que é ainda mais fascinante é que, se você conectasse todos os seus vasos sanguíneos de ponta a ponta, eles poderiam circundar a Terra 2,5 vezes. Mas não seria bom para a sua saúde, então não faça isso. Seu coração também pode continuar batendo, mesmo que seja removido do corpo, porque ele tem sua própria bateria interna que lhe permite bater, desde que receba oxigênio. Se você costuma fazer as unhas em um salão de beleza, provavelmente percebeu que precisa marcar mais vezes para as mãos do que para os pés. As unhas das mãos crescem mais rápido. A resposta científica definitiva ainda está em debate, mas muitos especialistas acham que é porque as unhas costumavam ser garras em algum momento da nossa história antiga. Hoje elas estão mais achatadas e um pouco mais largas, e tudo começou quando os primatas começaram a usar ferramentas no dia a dia, como pedras e galhos. As garras foram ficando cada vez menos necessárias. Quando ficaram mais achatadas, as unhas pararam de atrapalhar o uso das palmas das mãos. Quanto ao motivo pelo qual as unhas das mãos crescem mais rápido do que as dos pés, a resposta curta pode ser o fato de usarmos mais as mãos do que os pés. As unhas ficam mais expostas e talvez tenham evoluído para que elas cresçam mais rapidamente. Quanto mais você usa determinada parte do corpo, mais ela fica exposta a danos. No meu caso, tô correndo o risco de ter sérios problemas com a minha boca. Ai, caramba! Voltando às nossas mãos, é hora de darmos mais atenção aos nossos pequenos mindinhos. Não damos a eles a importância devida, já que não os usamos para segurar objetos, comer ou escrever. Mas estudos recentes mostraram que perder o mindinho das mãos dominantes teria um efeito devastador. Os especialistas não reuniram dados suficientes para fornecer números específicos, mas pelo que aprenderam até agora, perder o mindinho diminuiria consideravelmente a força de preensão, mesmo que este seja o dedo menos usado. Acrescentando o dedo anelar, então, o efeito seria pior para a nossa força de preensão. Outra pesquisa recente feita no Reino Unido mostrou que apenas cerca de 40% das pessoas estão satisfeitas com a aparência do seu nariz. Independentemente da aparência, o nariz humano é um super-herói da vida real, visto que atua simultaneamente como aquecedor, filtro e umidificador. Dentro de cada narina existem pequenos ossos semelhantes a prateleiras que apresentam vasos sanguíneos. Eles aquecem o ar antes que ele atinja outras partes do nosso sistema respiratório. O muco que fica lá dentro consegue deixar o ar mais úmido. Quanto à parte de filtragem, é por isso que temos pelos no nariz. Pequenas partículas ficam presas nesses pelos, impedindo que pólen, esporos, vírus ou bactérias cheguem aos nossos pulmões. Ao assistir desenhos animados, somos levados a acreditar que o som que nosso coração faz tem a ver com ele tocar o que está ao seu redor ao bater. Bem,
Acontece que, na realidade, o som é produzido pelo impacto do sangue nas válvulas cardíacas enquanto abrem e fecham. Elas são como pequenas portas dentro do nosso coração que se abrem e fecham para bombear o sangue corretamente de um lado do coração para o outro. Para que nossos corpos funcionem, o sangue precisa se mover na hora certa e na direção certa. Caso contrário... Vamos falar de dentes. Ao longo de toda a sua vida, você provavelmente passará até 40 dias apenas escovando os dentes. E caso ainda esteja se perguntando, os dentes não são de ossos, mesmo que tenham muito em comum com eles. Uma das principais diferenças entre ossos e dentes é que nossos ossos podem se regenerar, eles são tecidos vivos. Nossos dentes não são, se danificados, permanecerão assim. Aqui está outro choque. Somos a única espécie neste planeta a ter um queixo. Ainda há algum debate sobre esse assunto na comunidade científica, mas uma das razões da existência do queixo parece ser o fortalecimento das nossas mandíbulas. À medida que os humanos continuaram a evoluir, seus dentes e músculos da mandíbula ficaram cada vez menores. Então era preciso ter algo para ajudar no aumento da resistência na mandíbula. A maioria de nós desenvolveu algumas características específicas dependendo da área do globo em que vivemos. Mas há um grupo de pessoas, especificamente em altitudes mais elevadas, que desenvolveu alguns traços bem notáveis. Quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio. Essas pessoas não apenas sobreviveram nesses locais, mas também se adaptaram tão bem que prosperaram para valer. Na Cordilheira dos Andes da América do Sul, as pessoas desenvolveram glóbulos vermelhos que podem transportar uma quantidade muito maior de oxigênio, tornando o seu sistema circulatório geral muito mais eficiente. As pessoas que vivem no Tibete têm que suportar condições semelhantes, mas surpreendentemente elas se adaptaram de maneira diferente. No Tibete elas podem respirar mais para possibilitar a oxigenação adequada dos seus corpos. Você provavelmente já ouviu o mito sobre os sonhos que duram apenas alguns segundos na realidade. Sim, alguns deles sim, mas nem todos os sonhos são iguais. Há muitas coisas que ainda não entendemos sobre nossos sonhos ou sobre como sonhamos. O que sabemos é que eles acontecem principalmente durante o movimento rápido dos olhos, ou REM, que é uma fase do sono. Durante esse período, seu cérebro fica mais ativo, quase tão ativo quanto quando você está acordado. Esse período é chamado de REM porque, durante esse estágio do sono, seus olhos tendem a se mover muito. Os sonhos também podem acontecer durante outros estágios do sono, mas é menos provável que você se lembre deles. Quanto à duração de cada sonho, ela pode variar de alguns segundos até 20 a 30 minutos. Além disso, é mais provável que você se lembre de um sonho se for acordado durante o estágio REM. A maioria das pessoas tem de 3 a 5 sonhos por noite, mas algumas pessoas podem ter até 7. Eu sei, parece improvável, mas lembre-se, você se esquece imediatamente da maior parte do que sonha. Assim como temos impressões digitais únicas, também desenvolvemos características exclusivas na língua. Uma pesquisa mostrou que aproximadamente 10 mil papilas gustativas em nossas línguas são dispostas em um padrão único. A verdade é que cerca de 80% do que você acredita ser sabor, na verdade é cheiro. Essa combinação entre sabor e cheiro que percebemos é o que nos permite sentir o gosto dos alimentos. Provavelmente porque nosso olfato é cerca de 10 mil vezes mais sensível que nosso paladar. Nossas bocas também têm outro superpoder legal chamado sensação na boca. Com a ajuda do sistema somatosensorial, conseguimos sentir a textura dos nossos alimentos. O sistema é ativado por toques físicos, como pressão, toque ou vibrações. É até sensível à dor e à temperatura. Também usamos a língua para identificar o tamanho, a forma e a textura dos alimentos, o que é crucial para uma mastigação e digestão adequadas. As línguas também são boas para abanar, apontar para certas pessoas e tocar trompete.